Gente, ó, vamos falar aqui da Escola de Frankfurt, tá bom? A Escola de Frankfurt é uma escola alemã que vai trabalhar uma teoria muito importante para a cultura, para a ideologia, para se investigar a questão da indústria cultural, questão da racionalidade instrumental, da política, dos meios de pensamento tanto autoritários como totalitários, como também autônomos, né? Então nós vamos trabalhar a teoria crítica de uma forma muito ampla na sociedade moderna, certo? A teoria crítica ela vai fundamentar os seus estudos a partir do papel das relações existentes na sociedade moderna, ok? Então, assim, a Escola de Frankfurt também quase foi chamada de Instituto para o Marxismo, ok? Mas pelo bom senso acabou sendo mudado, né, o nome e ficou como Instituto para a Pesquisa Social, ok, turma? Então, assim, queridos, nós vamos ter vários autores importantíssimos para a teoria do conhecimento, para a teoria do desenvolvimento crítico, não é? Político, que são, né, Max Horkheim, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, né? Alguns desses, né? Então nós temos aí muitas obras interessantíssimas, poderosíssimas, né? Em relação à investigação e à crítica da sociedade instrumental, que é a sociedade moderna, ok? Uma outra coisa importante a dizer, gente, é que a Escola de Frankfurt ela não é uma escola partidária. O que quer dizer isso? Ela vai fazer leituras de Marx, mas ela vai fazer leituras do original, né, e vai formular as ideias a partir dessa leitura, né, sem compromisso a defender bandeira ou coisa do tipo, certo? Lógico, nós vamos ter um vocabulário muito grande próximo ao marxismo, isso é óbvio, mas não será o único. Nós também teremos um vocabulário muito próximo do Freud, muito próximo ali do Nietzsche. Nós teremos também essa aproximação com outros grandes pensadores, certo? E uma outra coisa interessante é que até mesmo os conceitos desses pensadores não serão vistos como ideias absolutas e máximas que não podem ser questionadas. Não, pelo contrário, essas ideias também vão ser colocadas em xeque, como vocês vão ver aqui na explanação desse vídeo, tá? Só complementando mais aqui, gente, nós temos outros temas. Nós temos uns temas aqui importantíssimos que a Escola de Frankfurt vai trabalhar, gente, como a autoridade, o autoritarismo. Nós vamos ter aí a questão da emancipação, da família, da cultura de massa, dos meios de comunicação, da ciência, da tecnologia, da liberdade, não é? Voltando aí para a questão da ciência, o papel da ciência na sociedade, ok? O papel da razão instrumental, a questão também das relações humanas, da comunicação entre os indivíduos em sociedade, ok? Então, dos mecanismos de poder, tá? Então, esses são outros temas que a Escola de Frankfurt vai trabalhar. E procura investigar esse padrão da sociedade que foi trabalhado e construído a partir dos valores capitalistas. Essa escola terá um interesse especial na sociedade de massa, onde os avanços tecnológicos e científicos só irão servir para a lógica do capitalismo. Ou seja, a ciência e a tecnologia só vão servir para disseminar os valores da classe dominante e da lógica do capital. Isso vai acontecer, gente, na mesma lógica, né, no mesmo momento em que o lazer, o consumo, não é, e a diversão serão usadas não só como meio de dominação, mas de apaziguamento, diluindo assim os problemas sociais dentro dessa mentalidade, onde as pessoas não vão reconhecer que são exploradas ou que a realidade delas é uma realidade de exploração. Só revela, gente, que existe uma manipulação ideológica a partir desses meios. E é justamente aí, gente, nessa análise da sociedade de massa que nós vamos ter aí autores, por exemplo, como Max Horkheim, né, que vai ter aí uma obra maravilhosa chamada Eclipse da Razão, que é uma crítica direta, muito boa em relação à razão instrumental. Segundo Max Horkheim, gente, no Eclipse da Razão, ele vai dizer a seguinte coisa, que nós temos aí dois tipos de razão, a razão instrumental e a razão cognitiva. A razão instrumental, gente, nada mais é do que o agir sobre a natureza e a transformação dessa, né, pelo nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento social, tecnológico, enfim, não é? Mas é uma razão em que visa a técnica, a eficácia, a produtividade e a competitividade. Ou seja, aquele tipo de mentalidade em que realmente traz o indivíduo para o trabalho, para o desenvolvimento tecnológico, para a produção, não é? E o outro tipo de razão será a razão cognitiva. E essa razão cognitiva, segundo Max Horkheim,
ela é o conhecer a vida, né? Aquela razão que vai trabalhar o quê? O conhecer a verdade ao viver a vida, não é? Fins humanos, das relações humanas, das relações de pessoas com pessoas, de pessoas com a natureza, não é? Então, assim, segundo Horkheim, essas duas razões elas podem coexistir. Só que existe um grande probleminha aí nessa questão. Qual é o problema? Segundo Max Horkheim, no desenvolvimento do capitalismo, né, e da ciência, da técnica, né, do desenvolvimento científico, do cientificismo, leva a sociedade num progresso tecnológico e em certos limites que jamais em outro momento histórico se chegou, certo? Então, nesse ponto, a razão instrumental se tornou tão grande, tão diversificada, vamos dizer assim, que ela começou a se sobrepor à razão cognitiva. Para Horkheim, como para os frankfurtianos, tem um problema aí surgindo, porque, assim, segundo esses autores, e segundo esse autor, Horkheim, né, a irracionalidade ela é fruto de quê? Do crescimento, do predomínio da racionalidade instrumental. E o que é a racionalidade instrumental? A racionalidade instrumental visa o domínio da natureza para fins lucrativos, colocando a ciência e a técnica, né, a serviço dessa lógica do capital. Ou seja, essa lógica instrumental, essa lógica que só visa o lucro, que só visa a dominação. E é justamente aí que nós vamos ter uma outra obra, não somente de Horkheim, mas agora de Horkheim e Adorno, que é a dialética do esclarecimento. Tá? É justamente aí que aquela crítica que eu disse logo no início, que os frankfurtianos fariam contra a razão iluminista, né, vai ser colocada aí nessa obra. Marx Horkheim e Theodor Adorno, eles vão fazer uma crítica pesada, né, uma crítica muito bem formulada contra essa racionalidade que vai surgir da razão iluminista. Porque a razão iluminista, essa razão estimulou, ao invés de estimular a libertação humana, não, ela acabou estimulando uma exploração mais agressiva no uso do esclarecimento científico e tecnológico, com o meio ou a desculpa do desenvolvimento científico para esse esclarecimento e esse libertar do homem frente a qualquer outro tipo de amarra, não é? Ou seja, aquilo que foi tanto pregado no Liberté, Fraternité, Égalité, não é? Na liberdade, na fraternidade, na igualdade entre os homens, não é? Nos direitos do homem, né? Nos direitos universais, aquilo dali foi por água abaixo, não é? Então, a racionalidade que nós vamos ter agora, ela vai desenvolver o que? Essa mentalidade lógica do consumo, do lucro, né? Da ciência para um progresso, para obtenção de um lucro, né? Para obtenção de poder. Okay? Uma das coisas geniais que a escola de Frankfurt vai trazer, uma das coisas geniais que essa obra vai trazer, vai ser justamente o entendimento do desencantamento frente ao mundo. Uma deturpação das consciências individuais também, porque essa nova lógica mercadológica da técnica e do consumo, né, da ciência e do progresso, ela vai acabar matando os indivíduos na sua individualidade, na sua racionalidade crítica, porque ela vai tornar as pessoas cada vez mais absorvidas naquela lógica que é colocada nas suas indústrias, e no caso, uma outra indústria que vai aparecer, que é a indústria cultural, não é? E em outros tantos mecanismos, né? De você, querendo ser alguém na vida, você tem que consumir tal produto, você tem que ser tal produto para você ter poder ou ter evidência em relação à coisa. Então, nessa dialética do esclarecimento, se esclarece justamente sobre isso. Você acaba tirando as vendas das pessoas frente a esse esclarecimento, a esse iluminismo que veio para iluminar os homens e libertar os homens, mas na verdade não veio para libertar ninguém. Só foi mais um outro tipo de exploração e de dominação. Então a denúncia do Marx Horkheim e Theodor Adorno, qual é? Eles avaliam que esse mundo racional em que ia libertar os homens é um mundo fantasioso. Existe aí uma desesperança frente a esse mundo racional, não é? Fomos enganados por esse mundo racional, ou achamos que, né, seria diferente de outros meios de exploração que vieram antes ali da Revolução Francesa. E o que acontece? Nós vamos ter aí uma absorção, ou seja, uma assimilação dos indivíduos, né, por essa razão instrumental, né, que é essa razão do lucro, que é essa razão de dominação da natureza. Né? Então, percebe que nós vamos ter essas denúncias na dialética do esclarecimento.
Certo, o próprio Marx já tinha feito críticas frente ao mundo capitalista, né? Semelhantes, mas o que vai trazer de novo aí é essa asfixia, é esse sufocar do sujeito que teria, vamos dizer assim, a razão e a ciência como meio de libertação. Então, isso é desencantado, né? Existe essa desesperança frente a toda essa potencialidade que poderia ter acontecido, né? Toda essa transformação que poderia ter acontecido. Onde é que a gente reconhece isso também? A gente vai reconhecer muito no uso da ciência para a destruição, dominação de outros povos. Nós vamos ver aí no uso da ciência para feitura aí da bomba atômica, né? Para novas máquinas de destruição, armas, né? Armas químicas, depois armas biológicas, enfim. Então, perceba que nós vamos ter aí, vamos ter outras obras que vão falar sobre o totalitarismo na Escola de Frankfurt, que vão falar dessa lógica da morte, que vai ser a lógica do nazismo, né, do fascismo, dos campos de concentração. Que razão foi essa que libertou? Que razão foi essa que deu dignidade aos homens, não é? Então a Escola de Frankfurt, né, com Horkheim, com Theodor Adorno e com outros tantos, né, vai trabalhar justamente em cima disso, dessa razão que não trouxe esclarecimento nenhum, mas sim escravidão e morte, né? Trouxe aí sim genocídio, né? Trouxe aí grandes fábricas burocráticas da morte, né? Enfim, então é essa crítica que a Escola de Frankfurt vai fazer, e é essa crítica também que nós vamos encontrar de novo, né, dentro da dialética do esclarecimento. E assim, gente, essa desesperança ela vai acontecer muito porque na análise da sociedade vai se identificar que os indivíduos perderam aquela consciência revolucionária ou aquele entendimento de transformação, que precisa ser feito alguma coisa. Então, os indivíduos se tornaram desse jeito por quê? Ou por algumas conquistas que tiveram, né, conquistas trabalhistas, que deram mais comodidade ao trabalhador, ao proletário, né, ou, né, por uma ideologia, que é onde nós estamos entrando agora, que foi colocada para que as pessoas pudessem assimilar da melhor forma possível a lógica do capital. E os meios que vão ser usados para fazer com que os indivíduos sejam absorvidos por essa lógica, nada mais é do que a indústria cultural, que é o nosso tema aqui até então, que eu estou fazendo todo esse carnaval aqui para a gente chegar nesse ponto, a indústria cultural, né? Vai ser um meio fabricado, né? Vai ser um meio ideológico para se fabricar cultura. E essa cultura fabricada, essa cultura harmônica, essa cultura lucrativa, essa cultura prazerosa, ela vai trazer uma condição amorfa, vai trazer uma condição, como o Gramsci vai falar, né, hegemônica, vai trazer uma condição em que os indivíduos vão acreditar num sonho, né? O sonho de que se eu trabalhar muito vou conseguir tal coisa, se eu continuar sendo obediente do jeito que eu sou aqui, eu vou conseguir pagar minhas contas feliz e pronto, não é? E se o patrão está exigindo demais de mim, sempre foi dessa forma, não vai ter mudança. Enfim, então a indústria cultural vai te trazer esse novo olhar, né? Vai te trazer essa comodidade, vamos dizer assim. Comodidade porque você vai estar na sua casa, sentado no sofá, cansado depois de um dia de trabalho, você vai assistir coisas que vão fazer você rir, que vão fazer você absorver valores dessa classe dominante rindo, achando prazeroso, não é? Ou vão fazer com que você siga essa lógica dominante pelo querer. Eu quero comprar isso. Eu quero ser assim. Então, a indústria cultural, gente, é uma indústria de diversão de massa, gente, entendeu? Ela é uma indústria que o produto dela é o divertimento, é um entretenimento, ok? Na televisão, hoje, né, na internet, né, no YouTube, né, nos mais variados meios de redes sociais, não é? Nas plataformas de streaming, né? Nós vamos ter aí na rádio também, jornais, revistas, nós vamos ter aí nas propagandas, não é? Então perceba que a indústria cultural está em tudo isso, tudo que tem publicidade, marketing, propaganda, não é? Tudo que tem uma lógica de mercado, de compra, de venda, de lucro, não é? De investimento, enfim. Então isso tudo aí vai ser a indústria cultural. Você pensou mesmo que a Globo vai fazer uma novela para abrir o teu esclarecimento? Ou para fazer você se transformar em algo melhor, coisa do tipo? Ela está fazendo uma obra para vender, para fazer você se divertir, para você achar legal e comprar aquele produto.
Tanto é que hoje nós temos aí, né, Globoplay, não é? Então, você vê que lá nós temos materiais diversificados, diferentes, né, do material comum. Ou seja, já é um novo tipo de exploração a partir da indústria cultural. Ou seja, o trabalhador ele já chega cansado, já paga tudo que tem que pagar ao sistema que o explora, e ainda vai pagar mais para ser explorado agora com redes de stream, né? Como o Globoplay, como o Netflix, e por aí vai, não é? Então perceba que é agressiva a indústria cultural e ela faz esse produto, você compra esse produto, você começa a imitar esse produto, né? Isso é interessantíssimo. E qual é o objetivo da indústria cultural? O objetivo primeiro da indústria cultural é você comprar o produto da indústria cultural. E esse produto vai fazer você pensar da mesma forma, agir da mesma forma, sem reflexão crítica ou problemática sobre a vida, entendeu? Ela torna os grupos sociais homogêneos, né? Mas homogêneos ainda em relação ao consumo, à exploração, né? Ao jogo da competição, da competitividade. E aí, tornando você cada vez mais competitivo, cada vez mais consumista, você se torna cada vez mais alienado. Você começa a consumir obras que famosos estão consumindo, que blogueirinhas, que blogueirinhos, enfim, pessoas famosas agora nessas redes sociais estão usando, você acaba usando também. Você acaba sendo uma massa que vai na direção em que aquele ídolo está apontando. Que aquele ídolo é pago pela indústria cultural também. É por isso que tu vai encontrar várias coisas loucas, estranhas, como, por exemplo, quando você encontra pessoas que acabaram de comprar um celular, acabaram de comprar um computador, mas porque o ídolo do momento, né, ali da internet, da televisão, está dizendo que aquele outro computador é melhor, tem mais propriedades, tem mais, aquele celular é melhor, por isso, aquilo outro, tem um processador X e tudo. Pronto, eu quero aquilo dali. Mas não tem quase que nenhuma diferença com o celular que tu tem ou o computador que tu tem, mas tu quer aquele novo. Ou seja, tudo acaba se tornando descartável, tudo acaba se tornando cada vez mais sem sentido, mais sem propósito, porque o único propósito mesmo é consumir, né? Consumir o novo, consumir a coisa nesse momento também, muito imediatismo, né? Eu quero consumir agora e tem que ser agora e não pode ser em outro momento, enfim. Então você acaba sendo determinado pela lógica do consumo, do mercado, ok? Que aí você se torna alienado, né? Então perceba que a Escola de Frankfurt trabalha sobre essa perspectiva de uma dominação mercadológica, né? Que é colocada na cultura, que é colocada nas indústrias culturais, nos produtos que serão feitos para tocar no seu coração, né? Mas lógico, é só para tocar no seu coração? Não, é para tocar no seu bolso também, para vender algo para você, ok? Gente, então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Falou, galera, até depois, beleza?